Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre fluxograma. Então, assim como nós vimos que o organograma é a representação gráfica da estrutura organizacional da empresa, o fluxograma é a representação gráfica dos fluxos de um processo dentro da empresa, ou seja, da sequência das atividades do processo, de tudo o que acontece do início ao fim naquele processo, tá? Então, ele vai representar com síntese, lógica e clareza as rotinas que estejam envolvidos, documentos, informações recebidas, processadas, emitidas, bem como seus responsáveis e ou unidades organizacionais. Então, a gente vai ver que vão ter diferentes símbolos para representar, por exemplo, documentos, operações, conferência e demais representações que acontecem dentro do processo. Os símbolos vão permitir que a gente tenha uma melhor visualização desse funcionamento do processo. A gente consegue identificar a entrada e a saída do processo, né? E a entrada com seus respectivos fornecedores e os respectivos clientes na saída, ou seja, eu vejo quem é meu cliente interno, né, na entrada e saída do processo, e também eu consigo ver quais são os pontos críticos do processo, onde eu preciso decidir alguma coisa ou onde a informação pode estar mais trancada. Os fluxogramas são bastante utilizados pelas empresas porque eles possuem algumas vantagens para a utilização. Então, a gente pode dizer que a primeira vantagem é padronizar a representação dos métodos e os procedimentos administrativos. Então, eu faço um levantamento dos meus métodos, dos meus processos, né? E padronizo como eu vou representar. Eu vou utilizar o mesmo tipo de simbologia e vou conseguir, então, ter essa representação padrão. Isso vai me facilitar depois a comparação de processos, tá? Também eu tenho a maior rapidez na descrição dos métodos administrativos. Então, em vez de eu escrever por extenso todo o processo, que ele entra e por onde ele vai, e que documento ele gera, eu faço isso através de um desenho, onde eu vou ter uma visualização muito mais rápida e muito mais simples do que um texto, tá? Eu consigo uma visualização integrada também de todos os componentes daquele processo. Então, como pega do início ao fim, eu consigo ter essa visão do todo do processo. Isso tudo vai me facilitar a análise desses processos, tá? Ao mesmo tempo que eu tenho uma leitura simples e lógica, tanto por parte dos especialistas, quanto por parte das pessoas que utilizam aquele processo no dia a dia. Então, a gente vai ver que ele, inclusive, vai nos facilitar no treinamento de funcionários novos. Em vez de eu estar dando um texto todo descritivo, eu posso até dar esse texto que a gente vai ver no procedimento operacional padrão, mas se eu consigo aí representar, sintetizar esse procedimento operacional padrão num processo, num fluxo, né, na representação do fluxograma, eu tenho maior facilidade para entendimento, tá? Também eu posso desenvolver melhorias nos processos através da análise e comparação. Então, eu posso comparar os fluxos, né, os fluxogramas, e ver que melhorias são necessárias. Posso, inclusive, comparar fluxos existentes, fluxogramas existentes, e propor desenhos de novos fluxogramas para se discutir. Ele também vai apresentar as relações dentro da empresa, como eu falei anteriormente, com fornecedores internos e clientes internos. Então, eu sei qual é o meu fornecedor de informações, de requisições dentro da empresa, assim como eu sei quais são meus clientes e também
propicia a atualização e manutenção do método administrativo de maneira mais adequada, porque eu consigo ver de melhor forma, através da proposição de fluxogramas, quais as alterações eu vou introduzir e o que ela vai causar, quais vão ser as causas dessa introdução e quais vão ser os efeitos também. A organização utilizar o fluxograma pode evitar dupla interpretação por ter os símbolos padronizados. Então, se eu tivesse somente um texto explicando o processo, eu poderia ter diferentes interpretações. Como eu utilizo uma simbologia padrão, vocês vão ver que não tem como interpretar diferente. Eu tenho uma única interpretação. Falhas de funcionamento e gargalos. Então, eu consigo ver através do processo, desse fluxo, desse desenho, aonde está o meu gargalo, aonde está a possível falha, e em cima disso eu posso propor melhorias. E também eu posso evitar a duplicidade de procedimentos, porque daqui a pouco eu estou vendo 2 fluxogramas, mas por que a gente está repetindo isso? Ou por que eu estou fazendo 2 vezes essa operação no mesmo fluxograma? Então, ele te dá essa visualização do todo, que pode evitar essa duplicidade de procedimentos. Nós iremos ver 3 tipos de fluxograma, que são os fluxogramas mais utilizados, que é o vertical, o descritivo ou parcial e o fluxograma global ou de colunas. Então, o fluxograma vertical também é chamado de folha de análise ou folha de simplificação do trabalho ou ainda diagrama de processo, tá? Sua utilização é mais no estudo dos processos produtivos, tá? Em que a gente pode dividir um grande processo em vários outros processos menores, onde aí a gente tem poucas áreas envolvidas e um número restrito de informações, tá? Ele é muito utilizado para descrever simbolicamente um único procedimento executado por vários funcionários. Então, um procedimento que começa com um funcionário numa escala de produção e essa tarefa aí vai sendo passada para outro funcionário e aí outro executa outra tarefa, ou ainda para descrever uma rotina que é executada por uma única pessoa, uma rotina de várias tarefas que uma única pessoa executa. Quais são as vantagens de se usar o fluxograma vertical? Ele pode ser impresso em formulário padronizado e aí a gente vai somente riscar esse formulário padronizado. Ele é rápido de preencher porque todos os símbolos e convenções já vão estar impressos. E vai possuir clareza de apresentação e facilidade de leitura por parte dos usuários. Então, eu vou poder apresentar para os usuários e eles vão ter uma grande facilidade de ler esse fluxograma. Então, gente, diferentemente do organograma, onde a gente tinha poucos símbolos, a gente tinha basicamente o retângulo e as linhas. No fluxograma nós temos vários símbolos para representar verbos diferentes, tá? Então, o primeiro símbolo que a gente tem aqui, esses são os símbolos mais usuais para o fluxograma vertical. O primeiro símbolo, então, um círculo denominando a ação. E os verbos mais usuais que a gente vai encontrar vão ser executar, criar, divulgar, incluir. Uma seta larga para transporte, remeter, transportar, trocar e destinar. Um triângulo para arquivo temporário e um triângulo invertido para arquivo permanente. Então, esses triângulos vão significar arquivar, armazenar, encerrar, ordenar de forma temporária ou de forma permanente. O losango decisão, onde vai sempre ter uma pergunta, há possibilidade, sim ou não. E o quadrado análise, analisar, avaliar e controlar.
Então, esse é um exemplo de fluxograma vertical que eu retirei do livro do Luiz César Araújo, tá? E é muito interessante porque muitas vezes a gente pode encontrar essas folhinhas sem a descrição dos passos, funções ou cargos e o trajeto impressas em livrarias. Então a gente pode comprar a folhinha pronta e preencher ela dentro da empresa, o que é uma facilidade bastante grande. Então vamos lá, a gente tem lá em cima um fluxograma vertical, aí nesse caso a gente marca com um X, é a rotina atual e não a rotina proposta, poderia ser da rotina proposta, e aí a gente teria como comparar de forma fácil as duas rotinas, que a gente colocaria qual órgão envolvido, quem está fazendo o estudo e quando, tá? É um fluxograma de determinação de manutenção, e aqui a gente tem a simbologia, tá? Que a gente só tem um símbolo que não tinha ali nos que eu coloquei, que é esse Dzinho, que é demora ou espera, tá? E aqui a gente tem os totais, ou seja, temos nesse fluxograma 12 operações, 6 transportes, 5 controles, 4 esperas, 3 arquivos provisórios e um definitivo, tá? Vocês vão ver, se vocês contarem, que vocês vão encontrar nesse trajeto do 1 ao 27, 12 círculos, tá? Então vamos lá. Nós temos as linhas que vão representar as diversas tarefas ou atividades necessárias para a execução da rotina. Então, desde o início, eu começo com recebimento da solicitação de serviço, aí preenche o formulário de determinação, transporta para o conferente, verifica a viabilidade do programa. Então, eu tenho em cada linha, né, nessa coluna de descrição dos passos ou fases, as diversas tarefas. Tenho o símbolo, né, bem à esquerda, na coluna bem à esquerda, eu vou ter os símbolos das tarefas. Então, a primeira tarefa, né, recebe a solicitação do serviço. É uma operação, tá? A segunda, preenche o formulário de determinação, também é uma operação. A terceira tarefa, o que é? É um transporte, ou seja, transporta para o conferente, leva para o conferente. E aí, a quarta tarefa, a gente vai ter marcado então o quadradinho, que vai ser verifica a viabilidade do programa, ou seja, ele faz uma conferência, tá? Um controle, por isso quadradinho. Aí lá no 7, aguarda despacho para apresentar. Então, enquanto ela está aguardando o despacho, o que ela faz? Ela tem um arquivo temporário, ok? Aí depois procede a numeração para a fila de espera da agenda. Então, quer dizer que vai ter uma espera ali, que é o nosso desenho. E assim a gente vai indo até o final do procedimento, tá? Então, resumidamente, no lado esquerdo da folha a gente tem os símbolos, no centro da folha a gente tem funções ou cargos, ou seja, quem é responsável por executar cada tarefa, e na direita da folha a gente tem descrição dos passos do sistema. E aí a gente vai marcar nos símbolos o trajeto que se faz do início até o fim do processo. Tá? Então, esse é o fluxograma vertical, mais utilizados para operações que não envolvem muitos departamentos, tá? E que envolvem várias tarefas executadas ou por uma pessoa ou por um número pequeno de pessoas. Então, como o próprio nome diz, o fluxograma parcial descritivo tem a finalidade de descrever um processo por meio dos símbolos padronizados, tá? Ele é aplicado principalmente durante o levantamento do processo. Então,
tem esse processo na prática e eu vou levantar como as coisas acontecem. Então, eu elaboro esse fluxograma descritivo ou parcial. Ele vai utilizar símbolos que representam as áreas e as atividades envolvidas, bem como a sua operacionalização e o fluxo do processo, tá? E as setas é que vão interligar uma atividade à outra. Esse fluxograma é muito importante para a pesquisa dos fluxos de trabalho, pois ele vai nos ajudar na racionalização, permitindo a gente identificar falhas na distribuição dos encargos, ou seja, estou distribuindo para o local certo, para o cliente interno certo, estou usando o formulário adequado para esse processo, o processamento do trabalho, se ele é coerente ou não, e outros aspectos do ambiente administrativo, através do fluxograma descritivo, a gente pode melhorar. A elaboração dele é considerada um pouco mais difícil do que o fluxograma vertical, até porque não vem num formulário padrão impresso, e a gente tem uma simbologia maior também. Então, a gente tem esse primeiro símbolo como atividade inicial ou final do processo. Então, sempre início e fim do processo vai ser representado por esse símbolo. O retângulo, sendo operações dentro do processo, ou passos, ações dentro do processo. O losango vai ser o ponto de decisão, onde a gente vai ter uma pergunta de sim e não. E a gente vai ter as setas que vão unir o processo e vão demonstrar a direção que o processo está fluindo. Tá? Temos o documento, né, representado por essa pastinha, a seta larga, o transporte, a conferência, o controle pelo quadrado, o triângulo com base para cima, arquivo permanente, o triângulo com normal, né, com a base para baixo, arquivo temporário, aqui o hexágono como executante, esse símbolo aqui é o material, esse outro símbolo conector de página e esse círculo pequenininho conector de rotina. Esses são alguns símbolos básicos. Nós temos também o D de espera e temos outros símbolos, né, que podem ser utilizados. Mas com esses nós já conseguimos fazer um bom organograma, um bom fluxograma. Aqui nós temos um exemplo de um fluxograma descritivo ou parcial. Eu coloquei um exemplo bem fácil, como se eu quisesse comprar um material para minhas aulas, tá? Então, o processo teria aqui o seu início, com essa simbologia de início, que é a mesma de fim que vocês podem ver no outro, tá? Iniciando com o preenchimento do requerimento de compra, que eu preencheria, e aí eu tenho a simbologia do documento. Aí eu vou enviar ao supervisor do departamento de ensino, vou fazer uma ação. O supervisor de ensino vai analisar meu pedido, e aí ele vai ter um momento crítico de decisão, que ele vai se perguntar, precisa da compra? Onde nós teremos uma resposta de sim ou não, com duas saídas, então. Então, se não precisa da compra, ele vai dar um parecer negativo, dar feedback ao solicitante, que sou eu, e o processo vai terminar. E a outra possibilidade é que a gente precise desse material, ele vai solicitar ao departamento de compra. Então, isso vai passar para outro departamento. Então, eu tenho aqui conector de rotina, né, com a numeração 1, que é o primeiro conector de rotina. A gente podia ter 2, 3 conectores de rotina. E aí, então, o outro processo lá do departamento de compra vai começar ali na minha conexão de rotina. O departamento de compra emite a solicitação de compra, o departamento efetua a compra, e aí nós temos o
processo finalizado, tá? Então, eu tenho a descrição de um fluxo, né, de compra de material para as aulas, tá? Passando por dois departamentos. Então, ele descreve como vai ser feito essa compra. Ele pode ser chamado também de parcial, porque ele só mostra um retrato de um fluxo, né? E não todas as suas, tudo que ele envolve, tá? Bom, esse fluxograma, novamente falei organograma, né? Mas esse fluxograma, ele é um pouco mais difícil de elaboração do que o anterior, mas como ele é descritivo, né, e usado para levantamento de processos, se eu vou perguntar para as pessoas como é que elas fazem, é o fluxograma mais interessante da gente utilizar para levantar como esse processo é realizado na prática. Então, temos o nosso último fluxograma, que é o fluxograma global de coluna, tá? Ele é o mais utilizado pelas empresas, tanto no levantamento quanto na descrição de novas rotinas ou procedimentos, ou seja, eu faço o levantamento do meu procedimento atual e eu proponho um novo procedimento, né? E aí faço a comparação desses dois fluxogramas. Eu consigo demonstrar o fluxo tanto de informações como de documentos dentro e fora da unidade organizacional considerada. Então, consigo ver claramente quais são os departamentos, quem são meus fornecedores, quem são meus clientes. Tem uma maior versatilidade e uma simbologia bem maior que dos outros, tá? Então, aqui temos alguns símbolos utilizados neste tipo de organograma, tá? São bastante parecidos com o do fluxograma parcial. Aqui eu não coloquei o retângulo, que significa a operação, que nem nos outros dois, mas a gente utiliza o retângulo também. E aqui temos coisas novas como informação oral, pontilhada, né? Sentido de informação oral, a seta pontilhada também, tá? O X para inutilização ou destruição de determinado documento. O restante a gente tem basicamente os mesmos básicos do fluxograma descritivo, mas a gente teria a possibilidade de utilizar mais simbologias. Se vocês quiserem procurar, vocês vão encontrar na internet, mas com esses símbolos nós construímos um fluxograma básico, tá? Pessoal, é muito interessante porque vocês podem utilizar essa técnica de fluxograma para qualquer coisa, tá? Então, para um processo de estudo, para um processo de qualquer processo da vida pessoal de vocês que envolva determinadas etapas, vocês podem estar fazendo um fluxograma, ok? Aqui eu peguei o mesmo processo, tá? De compra de um determinado material para eu usar nas aulas. E aqui vocês vão ver que a gente tem em cada coluna ou o departamento ou o cargo, né, da pessoa que vai fazer aquelas tarefas. Então, o processo iniciando aqui com o preenchimento do requerimento de compra, né, representado através da simbologia de documento. Aí envia ao supervisor do departamento de ensino. Aí eu vou ter o início lá do processo pro supervisor de ensino, que vai analisar o pedido de compra, vai ver se precisa da compra, né? Se sim, eu coloquei mais ele mexendo no requerimento, então assina o requerimento de compra, ou seja, ele ali intervém no documento e envia para o departamento de compras. E a gente vai ter o início lá no departamento de compras, com o supervisor de compras, que vai receber o documento de requerimento de compra
ele vai fazer a emissão da solicitação de compra no sistema, efetuar a compra e vai terminar o processo. A outra forma de terminar o processo é com um parecer negativo, né? E feedback ao solicitante, tá? Então, ele aqui, a gente vai ter uma coluna para cada departamento ou unidade responsável por fazer aquelas etapas do processo. Então, eu poderia ter 5, 6 colunas, dependendo de quantos departamentos estivessem envolvidos. E aí eu fico com uma clara visualização de responsabilidade nesse tipo de fluxograma. Esse é um dos motivos pelos quais ele é bastante utilizado pelas organizações. Bom, agora que nós já vimos os tipos de fluxograma, nós veremos algumas orientações gerais de como a gente vai elaborar esses fluxogramas. A gente tem que começar pelo mapeamento dos processos. Isso na empresa pode ser com entrevistas individuais ou coletivas, ou seja, entrevista individual. Eu vou conversar com cada um envolvido no processo e vou perguntar como acontece isso. Bom, Ticiane, como é que tu fazes quando tu precisa comprar um material novo, né? Vou conversar com vários professores para ver se todos eles utilizam a mesma metodologia. Ou posso marcar uma reunião coletiva e colocar vários para conversar. Aí depois vou conversar com o supervisor de ensino para saber como ele faz e assim por diante até o departamento de compras, tá? Então, entrevistas individuais ou coletivas e essas reuniões com envolvidos no processo. Posso também fazer questionários via e-mail, quando eu não tenho tempo de fazer todas essas entrevistas ou se eu preciso de algumas informações em maior quantidade, onde eu faço perguntas sobre esse processo e ainda posso fazer a observação em loco do processo. Então eu vou lá e vou observar como as pessoas vão interagir quando vão agir. Por exemplo, eu quero fazer um mapeamento do processo de matrículas. Então, além de eu entrevistar os funcionários, servidores responsáveis pela matrícula, eu posso ir lá e ficar observando enquanto um aluno faz a matrícula, como ele faz, como ele é atendido e como esse processo é realizado pelo servidor. Então, no mapeamento de processos, eu preciso, então, listar, né, todas essas atividades e todas essas observações que eu fiz, tá? Depois disso, então, começo a construir esse fluxograma. Então, primeiro eu tenho que identificar e definir claramente aonde está a entrada e onde está a saída do processo, ou seja, onde começa o processo de matrícula, que eu falei anteriormente, e aonde ele termina, tá? E aí eu vou determinar quais são as etapas desse processo, do início ao fim, listando quais são as principais atividades e quais são os pontos de decisão, que é aqueles que eu vou fazer perguntas de sim e não, e eu posso ter um encerramento do processo, né, antes ou não. Coloco aí todas as etapas em sequência, na ordem em que essas atividades têm que ser realizadas, do início ao fim, analiso o processo, se é aquilo mesmo, se é a melhor maneira de se fazer, e aí depois transformo tudo isso em símbolos, né? Muito importante que nessa construção eu tenha participação de pessoas envolvidas no processo. Então, vou pegar alguns desses que eu fiz entrevistas, que eu fiz reuniões, e a gente vai olhar esse fluxograma junto e ver se realmente ele está retratando o processo ou se ele está retratando a modificação que eu preciso naquele processo. E para finalizar, nós temos que ter algumas informações, assim como a gente tinha no organograma, de identificação desses fluxogramas. Então, nome da empresa, denominação da rotina e procedimento. Então, estou fazendo fluxo de qual rotina, de qual procedimento, código da instrução de serviço, código do fluxograma, quem fez a unidade preparadora, então, qual setor que faz os fluxogramas,
nome com rúbrica e assinatura do preparador, ou seja, nome e assinatura de quem elaborou o fluxograma, nome com rubrica ou assinatura do chefe responsável, então quem é a chefia que é responsável por aquele processo e a data de realização ou atualização. Porque assim como no organograma, então a gente vai poder ter um comparativo da evolução dos fluxos, também saber quais fluxos estão vigentes na empresa ou não, tá? Depois nós temos uma próxima lâmina, que é a lâmina de referências bibliográficas. E por essa semana nós encerramos. Eu vou colocar um outro material para vocês referente à correção do exercício de organograma, tá? E na semana que vem nós teremos vários exercícios de revisão sobre a matéria vista até agora, ok? Então deem uma boa olhada nesse material. São muitos símbolos novos nos 3 tipos de fluxogramas, para que a gente possa, na semana que vem, fazer esses exercícios de fluxograma. Essa é uma semana curtinha, então aproveitem esse tempinho para estudar esse material. Boa semana e bom trabalho a todos!